Fala pessoal, começando aqui mais um Explica aí Pastor, e para a glória de Deus nós vamos estar encerrando essa série dos montes da Bíblia. E para falar um pouquinho mais hoje nós vamos estar falando sobre os montes transjordianos. Eu quero falar sobre o monte Gileade, sobre o monte Bazã, sobre o monte Pisga e o monte Peor. E no final tem a cereja do bolo, que eu só vou contar para quem for até o final do vídeo. Vamos falar agora sobre o Monte Gileade. E antes de eu falar do Monte Gileade, eu quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está nos dando de privilégio, por estar conhecendo mais e mais a verdade. A Bíblia vai nos dizer que por falta de conhecimento as pessoas estão perecendo, o povo de Deus está perecendo, mas que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso está escrito em Oséias. Então, vamos lá. Falando sobre o Monte Gileade, irmãos. O Monte Gileade é um monte que aconteceu muitas coisas. Pensa comigo. Uma das coisas que aconteceu é que Gileade ele divide o ribeiro de Jaboque. E se você é um pentecostal, vamos dizer assim, um pouco antigo, você já ouviu aquele corinho que diz: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Ou com certeza você já ouviu uma pregação acerca disso, que Jacó lutou com o anjo e foi mudada a sua vida, não mais de Jacó, mas ele começou a ser chamado de Israel, porque Deus tocou sobre a vida dele e o transformou. Mas também Gileade, irmãos. Se a gente falar sobre Gileade, nós temos que lembrar de uma pessoa importantíssima na Bíblia. Este homem chama-se Elias. Elias veio de Gileade, dessa terra. E a gente não tem o que falar de Elias. Elias foi um homem usadíssimo por Deus. Mas também, irmãos, foi um lugar onde houve um grande encontro. O encontro entre Jacó e Labão. Jacó e o seu sogro Labão. É um lugar muito interessante, irmãos. Há de pensar que esse lugar, na antiguidade, ele era muito famoso pela sua fertilidade. E do seu solo tinha um bom trigo, uma boa cevada, uma boa oliveira, legumes. E uma das coisas que era procuradíssima naquele lugar era o bálsamo. Se a gente for lembrar, hoje eu tô meio louvor. Se a gente for pensar, existe um hino aí antigo, mas um hino bacana do Ministério da Lagoinha. Há o bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. E esse lugar, irmãos, era procuradíssimo por esse bálsamo, o bálsamo de Gileade. Então a gente tem que pensar, irmãos, que esse lugar, hoje, ele já não faz mais parte de Israel. Esse território ele está em poder da Jordânia. Mas para os judeus ortodoxos, Gileade faz parte e é possessão dos filhos de Israel. E aí a gente vai passar lá para o Monte Bazã, meus irmãos. O Monte Bazã é um monte fertilíssimo. Olha que interessante. Tanto o Monte Gileade quanto o Monte Bazã era um monte fertilíssimo. Já esse Monte Bazã era um monte onde existiam grandes concentrações de vacas, bois, da agricultura, pecuarista, né? Vamos dizer assim. E era um lugar muito interessante porque tinha grandes vacas, grandes rebanhos. E era um lugar, irmãos, que até Davi, num dos seus salmos, cita. Ele diz assim: o monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Bazã era uma terra fertilíssima, irmãos. Nos dias de Abraão, eles eram habitados pelos refaíns. Para você que não sabe, os refaíns eram os homens de elevada estatura. E o último que foi executado pelos israelitas chama-se Og. Og,
ele media mais ou menos 4 metros, irmãos, de comprimento e 2 de largura. Você já parou para pensar? Um homem de 4 metros de comprimento e 2 de largura, irmãos. Nós, normais, temos, sei lá, 60, 40, tem alguns bem magrinhos que tem 30, 40 centímetros de largura. Agora imagina o camarada, 2 metros de largura por 4. É uma parede, irmãos. E ele foi um dos últimos, se não foi o último, dos refaíns que foram mortos pelos israelitas. E essa terra foi dominada pelos manassistas. Ou seja, os homens que vieram de Manassés. Que interessante, né, irmãos? Mas uma coisa também que a gente tem que pensar é que lá em Amós, Amós faz uma dura crítica ao povo de Bazã, por ser um povo exigente, por ser um povo opressor, por ser um povo que estava oprimindo ali o lugar. E ali ele fala até sobre as vacas de Bazã, trazendo isso que eu estava falando sobre a pecuária, sobre o lugar que era um lugar que existiam grandes rebanhos, vacas grandes, vacas bonitas, oponentes, e assim estava sendo o povo, que estava sendo um povo oponente, estava sendo um povo que estava oprimindo aquele lugar. É um monte interessante, não é, irmãos? Monte de Bazã. Mas a gente também vai falar hoje sobre o Monte Fisga. O Monte Fisga, irmãos, é um monte que muitas das vezes você ouviu falar e não sabia que era ele. Porque foi um monte onde Moisés contemplou a terra prometida. Olha, irmãos, creio que você já ouviu esse momento de algum pregador dizendo que Moisés subiu ao monte, contemplou a terra prometida e depois daquele momento nunca mais se viu. Há de se pensar que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Moisés subiu nas campinas ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Pisga era um lugar, era localizado nas planícies de Moabe. E ele tinha 800 metros de altura, irmãos. Também, muitas vezes, as pessoas citam ele como Nebo. Alguns autores dizem que nessa região existiam 2 montes. Aí a gente não sabe se realmente é isso, mas ou dizem que é Pisga, ou dizem que é Nebo, ou dizem que existe 2 montes. Mas é um monte que Moisés contemplou a terra prometida. Há de se pensar que os montes, existe uma fortíssima citação. O povo de Israel tem algo muito forte relacionado aos montes. Então, para eles, qualquer indicativo, qualquer situação, qualquer narrativa de história que aconteceu ali, falando sobre eles, falando sobre a terra, falando sobre a cultura, falando sobre o povo, falando sobre o que aconteceu ali, para eles é algo extraordinário. Há de se pensar, irmãos, que Moisés contemplou a terra prometida, viu ali tudo que haveria de ser conquistado por seu servo Josué. Já não era mais por ele. Ele foi o libertador de Israel. E o conquistador chamou-se Josué. E aí a gente vai falar sobre o Monte Peor, irmãos. O Monte Peor, meus irmãos, significa abertura. E esse monte é muito interessante porque pouco se fala sobre esse monte. Mas foi um monte, irmãos, onde Balaão tentou amaldiçoar os filhos de Israel. E esses esforços para tentar destruir o povo de Israel não foi capaz. Porque a gente analisa a Bíblia e ali o povo não adorou a Baal Peor. Mas Moisés foi um homem firme
que levou os hebreus a saírem dessa armadilha do povo ser destruído, e Deus foi glorificado. Há de se pensar que a Bíblia vai dizer que os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Imagina, irmãos, a destruição que seria se aquele povo, o povo de Israel, tivesse caído na cilada de Balaão. Mas o povo não cedeu, porque eles tinham um líder que tinha um contato muito forte com o Deus Todo-Poderoso. Moisés era um homem que falava, clamava e Deus respondia. Mas, irmãos, lembra que eu disse que nós estávamos falando sobre os montes transjordianos, mas que existia a cereja do bolo. E a cereja do bolo, meus irmãos, é o Monte Sinai. Eu quero falar sobre o Monte Sinai agora, para nós finalizarmos a nossa jornada sobre os montes. E o Monte Sinai, irmãos, é uma península montanhosa localizado entre o Golfo de Suez e Acaba. E nessa região, irmãos, aconteceu fatos extraordinários para o povo de Israel. Deus apareceu a Moisés e o chamou para libertar Israel do jugo de Faraó. Oh, irmãos, lembra como eu estou meio louvor hoje? A gente vai lembrar da sarça e a gente vai lembrar que a sarça não se consumia. Ali, irmãos, a sarça não se consumia, e clamou Deus, o grande Jeová: eu sou o que sou. E naquele momento ele chama ali Moisés, para Moisés chegar na frente de Faraó e dizer que o eu sou o que sou mandou que libertasse o povo. E ali aconteceu todo aquele momento das 10 pragas, até o momento que morreu o primogênito de Faraó, e Moisés tira o povo de Israel. Deus dá vitória, abrindo o mar, e eles passando a terra no pé seco, sem molhar o pé, porque quando Deus chama para libertar, ele faz tudo perfeitamente. E aí a gente vê, irmãos, uma coisa maravilhosa no Monte Sinai, nessa península montanhosa. Quando o povo sai, quando o povo é liberto, o povo fica ali acampado por quase um ano. E nesse santo lugar, o Senhor entrega as leis aos filhos de Faraó, ou seja, entrega os mandamentos ao Senhor. Ali acontece, no Monte Sinai acontece grandes coisas, irmãos. Porque se a gente for pensar ali, além disso, esse monte, o Monte Sinai, ele também é conhecido como Monte Horebe. E o monte onde serviu de refúgio a Elias. A gente pesquisou e a gente estudou sobre o Monte Carmelo, onde Elias destruiu os profetas de Baal. Destruiu ali os profetas, irmãos. Só que quando a mulher Jezabel vai e ameaça ele, ele foge e ele se refugia no Monte Sinai ou no Monte Horebe. Há de se pensar, irmãos, que a perversa Jezabel queria exterminar Elias, mas Deus tinha algo maravilhoso ainda na vida de Elias. Como é bom nós pensarmos, irmãos, que nas Sagradas Escrituras pode-se dizer que o Monte Sinai chama-se Horebe, o Monte de Deus, e propriamente dito, o Monte Sinai. Ele é um lugar muito interessante, irmãos, porque ele literalmente tem uma forma triangular. Ele é um lugar tremendo, haja vista que muitas pessoas, quando vão a Israel, querem ir ao Monte Sinai. Se a gente for ver, muitos profetas, muitos pastores, quando fazem aquelas caravanas, uma das coisas principais é subir o Monte Sinai e ali adorarem a Deus. Porque, irmãos, ali foi um monte, foi uma península montanhosa muito importante e está muito
fortemente narrada na Bíblia. Há de se pensar que o monte, irmãos, ele é tão soberano e ele, por ser tão queimado ao sol, as areias são multicoloridas. Olha que maravilha, meus irmãos. Mesmo tendo uma vegetação escassa, tornando sobrevivência humana praticamente impossível ali naquele lugar, diz que o oásis é extraordinário, é uma raridade. Em alguns locais as pessoas vislumbram, um verdes vales. É um monte extraordinário. Mas por que isso? Porque em virtude da água que vem da neve, de alguns altos picos deste lugar, irmãos, muitas pessoas ali repousam em silêncio e meditam e chegam mais perto de Deus. O Sinai, ele pertencia ao Egito, mas depois da guerra de 6 dias, em 1967, Israel captura novamente essa terra, essa região, que segundo a palavra de Deus, é a região de Sinai, que pertence literalmente aos israelitas. Irmãos, eu termino por aqui esse vídeo, essa série de 3 capítulos sobre os montes da Bíblia, já agradecendo e pedindo para você, não desista de aprender a Bíblia. Ela é o manancial que você precisa. Nós precisamos da água e a nossa vida espiritual precisa da santa palavra de Deus. Eu fico por aqui, mando um abraço, um beijo e que Deus nos abençoe. E o Explica Aí, Pastor acaba nesse momento. A paz do Senhor. Um abraço.